Certamente os irmãos estão a questionar-se por que é que o pastor mudou de texto. Por que é que ele não está em Romanos capítulo 12, conforme tem sido o texto que temos analisado nas últimas semanas, mas encontra-se agora a ler esta carta aos Efésios, esta carta que o Senhor Jesus dirige a esta igreja. E a razão é simples. Nos cultos de celebração da ceia, nós vamos olhar para as 7 cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia. Vamos aproveitar cada domingo, cada primeiro domingo do mês, para atentarmos para a mensagem que Jesus dirigiu às igrejas ali representadas. E nós queremos não apenas olhar para aquilo que era a realidade daquelas igrejas, mas nós queremos aprender com aquelas cartas. Nós queremos aproveitar o que de bom aquelas igrejas tinham, olhar para as virtudes da igreja, mas também atentar para os defeitos. E olharmos para nós mesmos a ver se nós também nos identificamos com aquela igreja, se nós nos identificamos com aquele defeito. Porque quando nós olhamos para estas cartas, nós podemos nos rever a nós, como crentes e como igreja. Não há como fugir à realidade destas igrejas, aplicando também a nossa realidade. Então, durante os cultos de celebração de ceia, nós vamos estar a olhar para estas cartas. E hoje vamos olhar para esta carta. E eu dei-lhe o tema Amar para Viver. E os irmãos certamente já terão se apercebido em que eu me baseio para este tema. Naquela acusação que Jesus faz a esta igreja. Amar para viver. Porque nós vamos verificar que era uma igreja bastante ativa, era uma igreja que exercia vários ministérios, mas sem amor tudo aquilo não valia nada. E é importante nós também atentarmos para isso. Nós podemos estar envolvidos em atividades, nós podemos ouvir mensagens arrebatadoras, nós podemos ter uma boa teologia, mas se não houver amor, não há vida. O amor é essencial na vida cristã e as outras coisas não substituem o amor. E quando nós olhamos para esta carta, nós temos que olhar para o contexto em que esta igreja se encontrava. Primeiramente, o contexto da própria cidade, porque as igrejas, elas estão num lugar. Quando falamos de um espaço, elas reúnem-se num espaço. E este espaço está numa cidade, como a nossa está na cidade da Amadora. Esta igreja estava ali, localizada na cidade de Éfeso. E esta cidade era uma cidade muito importante. Era a principal cidade da Ásia. Era um grande centro religioso, político e comercial. E quando existe, assim, um centro que engloba estas componentes, nós podemos ver pessoas a correrem de um lado para o outro. Pessoas que estão em movimento para atender às situações do dia a dia. Assim como nós, quando vamos a Lisboa e andamos pelo centro, vemos pessoas a correr de um lado para o outro, agitadas. Nós também, numa cidade como esta, poderíamos encontrar pessoas assim. E esta cidade era uma cidade constituída por mais diversos tipos de pessoas. Umas pobres, outras ricas, umas com uma grande cultura, outras não. Era uma cidade diversificada. E nesta cidade havia um grande templo. O templo à deusa Diana, a conhecida Diana dos Efésios. Um templo muito importante. Um templo de culto para aquela cidade. Um templo repleto de adoradores que tinham muita devoção pelaquela santa. Muita devoção pela Diana. Muita devoção a ponto de terem criado um motim, ter criado uma grande manifestação contra Paulo, porque Paulo estava ali a tentar contra a adoração daquela santa, daquela deusa.
E vemos como aquela cidade estava devota a esta santa, a ponto de terem construído um templo fabuloso, extraordinário, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E isso foi construído à custa dos seus adoradores, em que muito ouro foi levado para a construção daquele templo. Muito dinheiro investido, porque estavam devotos. Havia muita devoção. E com essa devoção havia muita atividade naquele templo. A atividade era que não faltava. E nós vamos poder entender um pouco o porquê também da própria igreja estar envolvida em muita atividade. Porque a atividade, às vezes, do mundo leva à atividade da igreja. É uma contra-reação ou uma reação àquilo que está a acontecer no mundo. E foi aqui que Paulo deu origem a esta igreja. Quando nós vamos para Atos capítulo 20, nós vemos ali Paulo organizando esta igreja. No fim da segunda viagem missionária, Paulo chega a esta cidade. E durante 3 anos ali trabalha. E surge uma igreja forte. Surge uma igreja que tinha a liderança constituída. A ponto de quando Paulo se despede desta igreja, ele reúne os anciãos para então se despedir deles, alertando-os para algumas coisas que poderia vir a acontecer. Então é uma igreja na qual o apóstolo Paulo tinha investido muito. Foi a igreja que teve mais tempo o apóstolo Paulo com ela, durante 3 anos, se contabilizarmos o que teve na segunda com a terceira. Uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja bem-sucedida, uma igreja dinâmica, mas ao mesmo tempo uma igreja adoradora. No entanto, passados 40 anos, nós encontramos esta realidade. Passado 4 décadas, a igreja está assim. A igreja está neste ponto. E Jesus se dirige, então, a esta igreja. Jesus fala, então, com esta igreja a partir do seu mensageiro. A partir do anjo que está na igreja. E anjo significa mensageiro. Possivelmente o pastor, o líder desta igreja, tem a incumbência, então, de transmitir o conteúdo desta carta àquela igreja. De ser o porta-voz, mas também de ser o motivador para mudanças, para alterações. E nós vemos aqui, então, a realidade desta igreja. E vamos olhar então, atentamente para a realidade desta igreja. Como é que ela se encontrava passados 4 décadas? E nós vemos aqui, nesta carta, Jesus se apresentando a ela. E reparem que em todas as cartas nós encontramos Jesus, o que escreve, apresentando-se à igreja. E consoante a necessidade da igreja, assim Jesus se apresenta. E no versículo 1 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta apresentação é muito importante. Apesar de usar aqui esta terminologia, 7 estrelas, 7 castiçais, ela é muito fácil de decifrar, porque ela está decifrada no versículo anterior. Quando nós olhamos para o versículo 20, nós vemos então ele apresentando a decifração destes 2 elementos. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, através desta apresentação, por um lado, ele está a dizer que os anjos, os mensageiros, estão nas suas mãos. Ele tem. Ele não está a perder o controle. Ele tem o controle. Ele tem esses mensageiros em suas mãos. É ele que sustenta os seus escolhidos. É ele que sustenta aqueles que chama para essa obra de transmitir a sua
mensagem. Mas ele não diz apenas isso, ele não apenas fala dos escolhidos, fala da própria igreja. Ele vai dizer também, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que anda no meio das igrejas, que anda. E aquele que anda no meio de algo vai conhecendo aquilo que se passa nesse meio. É verdade ou não é? Quando nós nos envolvemos, quando nós vamos fazendo parte daquele grupo, nós vamos conhecendo mais e mais. E não era necessário isso para Jesus, porque ele conhece todas as coisas. Mas é para dar essa imagem clara do que ele sabe muito bem o que se passa dentro de cada igreja. Ele sabe muito bem o que se passa na nossa igreja. Ele está aqui conosco. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou. Ele está aqui. Ele conhece muito bem a realidade da nossa igreja. E por isso ele tem propriedade para transmitir. Ele sabe do que está a falar. Ele não está a tirar palavras para o ar a ver se alguém as recebe. Não, ele sabe do que fala. Ele anda. E por isso vão reparar que em cada carta nós vamos encontrar eu sei, eu conheço. Em todas elas nós vamos encontrar esse verbo, eu sei, eu conheço. Porque ele sabe. E porque sabe então todas as coisas, ele vai aqui enumerar a realidade daquela igreja. E vai começar então pelo elogio. E nós encontramos aqui vários aspectos que são elogiados pelo próprio Senhor da Seara, por Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então vemos aqui uma igreja bem ativa. Uma igreja que realizava obras. Uma igreja que tinha trabalho para apresentar. Uma igreja que persistia apesar de tudo. E a palavra aqui, obras, eu sei as tuas obras, não se refere apenas a boas ações que aquela igreja desenvolvia. Este termo refere-se a comportamento, à maneira de viver. Jesus conhecia muito bem o comportamento daqueles irmãos. Conhecia muito bem a maneira de viver deles. Eu sei as tuas obras. Mas não diz apenas isso, diz também, e o teu trabalho. Em algumas traduções não aparece obras e trabalho. Mas são duas palavras distintas. Enquanto que obras refere-se ao comportamento, à maneira de viver, trabalho refere-se a um esforço que é feito. Alguma coisa que é realizada à custa de esforço. Que não acontece de qualquer maneira. É preciso um investimento. É preciso uma dedicação. É preciso resistir àquilo que possa aparecer. Envolve sofrimento. E Jesus está a dizer, eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Eu sei como tu tens sofrido por amor a mim. Eu sei como tu tens realizado esse trabalho à custa de sofrimento. Mas diz mais, e a tua paciência? E a tua persistência? Como tens persistido? E há pessoas que não persistem diante do sofrimento, que desistem de tudo, atiram a toalha ao chão, revoltam-se contra Deus, abandonam a igreja, porque acham que Deus os rejeitou. Mas eles não. Eles estavam a sofrer e persistiam. Eles continuavam. Eles não se deixavam abater por aquilo que estava a acontecer. Então vemos que era uma igreja ativa, apesar das dificuldades que enfrentava. Mas era uma igreja que também possuía a doutrina certa. Tinha uma boa teologia. E havia razões para ter uma boa teologia. Paulo lhes tinha transmitido essa teologia. Eles tinham aprendido ao longo dos tempos a doutrina. Então eles tinham uma doutrina certa. No versículo 2 ainda diz, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Vejam quão sólida era a teologia deles.
Era uma teologia que na qual não se deixavam intimidar, que não se deixavam levar por outros evangelhos que estavam a surgir. Eles estavam firmes na fé. Eles estavam firmes naquela doutrina. Apesar dos mestres itinerantes, e havia muitos mestres itinerantes a circular naquele tempo, e muitos deles eram falsos mestres, vemos que eles analisavam. Eles, como conheciam o Evangelho, eles, como conheciam a palavra de Deus, então eles resistiam. Eles punham à prova estes. E reparem, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Ele não se deixava encantar pelo título que alguém apresentava. Ele não se deixava encantar pelo título de apóstolo. Eu sou apóstolo. Eu sou profeta. Eles não se deixavam levar pelos títulos. Eles olhavam para o conteúdo daquilo que transmitiam. E com base no conteúdo, eles faziam a sua avaliação. E é importante que nós façamos o mesmo. O que importa não são os títulos. O que importa é o que aquele ensina. O que aquela pessoa ensina? Ela pode ser um doutor em teologia, mas o que ela ensina? Será que ela ensina a verdade bíblica ou está a ensinar um outro evangelho? E eles olhavam para o conteúdo. Eles não se deixavam impressionar pelos títulos. Fosse apóstolo, fosse profeta, fosse patriarca, fosse o que fosse. Eles analisavam. Eles punham à prova e os achavam mentirosos. Mas vemos também outras virtudes. Era uma igreja que dava o testemunho certo. Versículo 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Continuavam a testemunhar. No dia a dia, continuavam a dar um testemunho. Brilhavam no meio do seu viver. Refletiam, então, a luz. Davam o testemunho certo. Marcavam a diferença. Não se deixavam esmorecer, não se deixavam levar por aquilo que era a realidade da cidade. Não desanimavam. E encontramos um outro aspecto. Era uma igreja que resistia aos falsos mestres. No versículo 6, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aborrece as obras nicolaítas. Era um falso profeta. Era um falso mestre. Este Nicolau. E ele ensinava que o corpo não interessa. Ele ignorava que o corpo era o templo do Espírito Santo. E por isso apelava à imoralidade sexual. Dizia, não importa o que faças com o corpo. Isso não tem qualquer importância na tua vida espiritual. Dissociava corpo do espírito. E alguns estavam a seguir. Como Balaão também o fez. Estavam a deixar-se seduzir por este ensino, o ensino da libertinagem. E há muitos hoje que se deixam seduzir por esse ensino, em que se sentem no direito de fazer o que quiserem. E não importa o que façam com o corpo, porque o que importa é o espírito. Então são capazes de, durante a semana, sujeitarem o seu corpo a várias coisas. E ao domingo virem aqui para adorar ao Senhor. Não é assim que deve acontecer. Isso é tudo menos cristianismo. Isso é tudo menos uma prática do crente. Aquilo que nós somos, aqui devemos ser lá fora. E nós somos um ser holístico, ou seja, nós somos um ser de corpo e espírito e não há possibilidade de dissociar uma coisa da outra. O que eu faço com o meu corpo interessa na minha relação com Deus. E eles então resistiram a essa tentação de enveredar pelo caminho mais fácil, o caminho da libertinagem.
Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Se a carta terminasse aqui, nós diríamos, eu quero ser como esta igreja. Parece que esta igreja era uma igreja extraordinária. Tinha muitos ministérios, estavam ativos. Imagino que podiam ter um bom grupo de louvor, podiam ter um bom grupo de ação missionária, de ação social. Olhando nós para a descrição das virtudes, parece que era uma igreja irrepreensível. Uma igreja que é uma igreja a seguir. Mas reparem que apesar de todas essas virtudes, o Senhor tem alguma coisa contra eles. E o versículo 4 tem que ser atentado por cada um de nós. Porque nós podemos ter muitas virtudes, mas se faltar o principal, tudo cai por terra. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vemos que o Senhor se levanta contra aquela igreja. Se levanta e diz, tenho, porém, contra ti. Ter o Senhor contra a igreja é terrível. Mas o Senhor estava contra aquela igreja. Por quê? Porque eles tinham se divorciado do Senhor da igreja. O tema aqui deixastes é um termo que era usado para repúdio, para divórcio. Eles estavam em divórcio. Estavam neste processo. Eles estavam se a apartar do Senhor da igreja. E o Senhor diz, olha, o nosso casamento está a chegar ao fim. Não há correspondência da vossa parte. O vosso amor por mim está a desaparecer. Aquele amor que nos uniu no início está a desaparecer. E por isso eu estou muito triste convosco. Eu tenho algo contra vós. Eu estou no lado oposto ao vosso. Por quê? Porque vós deixastes o primeiro amor. Porque vós fazeis tudo o que fazeis, mas não me amais. Sois muito ativos, sois muito dinâmicos, tendes uma boa conduta, resisti aos falsos mestres, mas não há amor. Esse amor inicial perdeu-se. Agora o que fazem é quase que um ritual. Fazem por fazer. Não é motivados pelo amor. Falta-vos amor no vosso relacionamento comigo. Podiam dizer, estavam na mesma casa, mas estavam a dormir em camas separadas. E quando assim acontece, é trágico para um casal. Estavam a separar-se do Senhor Jesus. Mantinham todo aquele ativismo, mas estavam a separar-se. É terrível, não é? É terrível. E ele sabe o que diz. Ele estava a sentir esse afastamento da parte da igreja. Parecia uma igreja muito cristã. Parecia uma igreja que estava mesmo a fazer a vontade de Deus, mas era uma igreja que não amava. E se não há amor, de que vale os outros ministérios? Se não há amor, de que vale muitas atividades? Se não há amor, de que vale ter uma doutrina certa? Se não há amor, de que vale ter uma conduta certa? Não vale nada. Não tem qualquer valor. E eles estavam nesta situação. Eles estavam a abandonar.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como tal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, falasse todas as línguas, e ainda assim seria como tal que soa ou como sino que tine, se não houvesse amor. Este era o diagnóstico feito àquela igreja. E deste diagnóstico nós podemos tirar duas verdades. A primeira verdade é que muitas vezes não conseguimos enxergar os nossos defeitos. Muitas vezes nós não temos a percepção daquilo que são os nossos defeitos. Às vezes é preciso alguém chegar perto de nós e nos dizer: olha, eu não gosto daquilo. Eu acho que aquilo que tu fazes não é certo. Já alguma vez alguém vos disse isso? O amigo normalmente diz, não é? Às vezes a esposa diz ao marido, às vezes o marido diz à esposa, às vezes o irmão diz à irmã e a irmã diz ao irmão. Às vezes nós que estamos dentro não conseguimos enxergar os nossos defeitos. Às vezes a igreja também não consegue enxergar os seus defeitos. E é por isso importante nós atentarmos para aquilo que os outros dizem. Quando entram na nossa igreja, qual é a percepção que têm? O que é que identificam entre nós? É claro que eles podem estar errados, mas também podem estar certos. E é bom procurarmos ver isso. Porque eles achavam que estavam na maior. Eles achavam super crentes, uma super igreja. Mas Jesus, que tudo vê, diz: tem porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Uma outra verdade que nós podemos tirar daqui é que ativismo não é sinónimo de devoção. O ser uma igreja ativa não é o mesmo de ser uma igreja devota. Pode haver muito ativismo, mas pode não haver devoção, adoração. Não podemos confundir ativismo com adoração. É claro que uma igreja que adora, ela serve. Mas às vezes há apenas serviço e não há adoração. E Jesus identifica isso. És uma igreja muito ativa, muito dinâmica, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, diante disso, o que é preciso fazer? Vemos que Jesus vai apresentar o caminho para a restauração. Nem tudo está perdido. É possível mudar. E é bom nós estarmos abertos a mudanças. Se há alguma coisa negativa na nossa vida, nós temos que estar abertos a mudanças na nossa vida. E no versículo 5 nós encontramos os passos a dar. Primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste. Recorda os primeiros momentos da tua experiência com Cristo. Recorda a lua de mel. Recorda os primeiros meses desse casamento. Recorda como é que era. Como é que se vivia, qual era o ambiente que se experimentava. Recordar. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te aonde tu estavas e como tu gradualmente fostes descendo. Lembra-te. E nós precisamos lembrar. E é bom fazermos esse exercício agora. Será que nós estamos em ascensão ou estamos a descer na nossa relação com Deus? Como é que nós éramos nos primeiros momentos? Na nossa lua de mel com o Senhor, como é que nós éramos? Como é que nós estávamos? Será que o nosso amor tem diminuído ou tem aumentado? Às vezes no casamento, o amor, em vez de ir crescendo com o passar do tempo, vai diminuindo. Às vezes há ali muito amor no início, mas depois, gradualmente, vai diminuindo.
até que parecem que são dois amigos dentro de uma mesma casa e não um casal. Não, quando um casamento é construído, o amor vai aumentando. Vai se amando cada vez mais. É natural que assim aconteça. Nós começamos o casamento com amor, mas na nossa relação esse amor vai sendo nutrido, vai sendo desenvolvido, vai crescendo. E é bom que assim aconteça nos nossos casamentos. É bom que assim aconteça na nossa relação com Deus. Nós devemos estar em crescimento, em desenvolvimento. À medida que nós conhecemos o nosso Deus, nós devemos mais amá-lo. Nós devemos cada vez mais aplicar aquele mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E isso não acontece lá no início, é um processo que vai se desenvolvendo. Lembra-te depois de onde caíste. Reflete. Tenhas 5 anos de convertido, tenhas 10, tenhas 15 ou 20, ou mais. Lembra-te. Lembra-te daquele momento inicial. Como é que estás hoje em relação àquele momento inicial? Tem havido um desenvolvimento ou não na tua relação com Deus? Mas ele diz mais. Lembra-te depois de onde caíste. Arrependa-te. Arrependimento. É algo extremamente importante na vida cristã. Arrependa-te. Arrependimento é mudança. É mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Arrependa-te. Muda. É o apelo que o Senhor faz àquela igreja. Arrependa-te. Identificaste o teu problema. Agora arrepende-te diante do Senhor. Confessa-o diante do Senhor. Arrependa-te. Porque de vale que nós reconhecemos o nosso problema e não o confessamos diante do Senhor. Ficamos na mesma. É preciso que haja arrependimento. Mas diz mais. E pratica as primeiras obras. Não são obras novas. O Senhor não está a pedir mais ativismo àquela igreja. Diz, olha, volta às primeiras obras. Faz aquelas obras que fazias no início com amor, com entrega, com devoção. Falas, pratica as primeiras obras. 3 passos. Lembra-te, arrependa-te e pratica. E se isso não acontecesse, o que é que se daria? Eles perdiam a razão de viver. E o Senhor é severo com eles. Diz, lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. É forte. Está a dizer, olha, se não seguires os meus conselhos, se não deres esses passos, não vale a pena continuares. Eu próprio virei e tirarei o teu lugar. Não fará mais sentido viveres como igreja. Se faltar amor, de que vale estás aí com muito ativismo? Não, eu próprio vou me encarregar da tua destruição. Eu brevemente a ti virei, diz o Senhor, e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. É sério. O Senhor não brinca. Ou nós seguimos o conselho dele e somos abençoados, porque logo de seguida vem a promessa, ou então arriscamos-nos às consequências. E o que é que nós preferimos? O que é que nós desejamos? Desejamos ser abençoados ou amaldiçoados? É mesmo isso. É uma coisa ou outra. Não há uma meia questão. Uma coisa ou outra. Esse é o caminho para a restauração. Lembra-te, arrepende-te
e pratica. E se assim acontecer, o Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Fala de uma vida abundante. Aquele que vencer. E para vencer é preciso lutar. É preciso ultrapassar os obstáculos. Para então desfrutar daquilo que o Senhor tem. Desfrutar então do cuidado do Senhor. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Como é que nós estamos a viver? Com amor ou sem amor? Porque é importante amar para viver. Se não há amor, não faz sentido nós estarmos aqui. Se não há amor, nós estamos a nos enganar a nós mesmos. Estamos a tentar compensar a falta de amor com ativismo ou com outras coisas. Não há nada que substitua o amor. E Jesus está a dizer isso à igreja. Eu quero o teu amor. Eu quero que voltes ao primeiro amor. Se nós estamos na mesma situação destes crentes, se nós como igreja estamos na mesma situação desta igreja, voltemos ao primeiro amor. Voltemos. Recordemo-nos aonde é que já estivemos e aonde é que estamos agora. Arrependamo-nos, porque o Senhor está pronto a restaurar-nos. O Senhor está pronto a erguer-nos. O Senhor está pronto a fazer de nós pessoas que transformem o mundo. Então, se nós queremos ser instrumentos de Deus para a transformação do mundo, temos que amar. Porque sem amor não vale a pena viver. Que cada um de nós possa cultivar o amor com Deus, possa cada vez mais aprofundar este amor, para que o amor que tinha no passado, hoje o amor possa ser muito maior do que aquele. Amém?